Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Mantenha a posição da fé. Se você mantém a posição da fé, pecado está atrás de você. Amém? Enfermidade atrás de você. Maldição atrás de você e condenação atrás de você. Aleluia! Hoje com o pastor Joseph Prince. Na semana passada nós vimos como nós estamos à luz. E se nós respondermos à pergunta, é possível para o irmão em Cristo estar na luz? Nós dissemos que sim. Essa palavra irmão refere-se ao judeu nos escritos de João. De fato, Pedro, Tiago e João predominantemente escreveram para os judeus. Falei na semana passada, não vou entrar mais. Eu vou mostrar para você e responder essas duas perguntas. Primeira, aqueles que dizem, eu uso a lei não para justiça, não para justificação, mas como regra de vida. Eu uso a lei como santificação, para santidade. O que está errado com isso? Número 2, eles dizem que quando Paulo diz que não devemos voltar para a lei, Paulo se refere à lei cerimonial. Você escutou isso antes? Vamos voltar à passagem que o apóstolo Paulo, pela unção do Espírito Santo, escreveu para nós. E eu quero voltar um pouquinho devagar, porque vamos olhar o argumento. Quando falamos da lei por justiça, eu entendo isso, mas lei por santidade, lei por regra de vida, lei como regra de vida. É isso aceitável? É isso que Deus quer? Pois bem, e a pergunta é, sem a lei podemos ser santos? Alguns de vocês sabem que eu respondi isso antes, rapidamente, das minhas pregações, em tempos passados, mas vamos voltar para Romanos capítulo 7. E muitos de vocês estão cientes disso, usei muitas vezes, mas hoje vou mostrar sob nova luz, novo ângulo. Primeiro versículo, versículo 1, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz, não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Estou certo? Enquanto você está vivo, a lei tem domínio sobre você. Vamos supor que você está morto e depois descobrem que você cometeu um crime 2 anos antes. Eles exumam seu corpo? Colocam você por trás das grades, apodrecendo lá? Eles fazem isso? Não. Uma vez que você está morto, não está mais debaixo da lei. E todos digam, amém, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele está a viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Correto? Outro versículo, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for com outro homem. Todos sabemos disso. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ok? Ok. Entenda isso. Que os judeus, ok? O povo de Deus, até hoje, os rabinos vão te dizer isso. Deus fez um concerto no Monte Sinai, então se casou com Israel. Israel sempre se sente que ser cristão, ser crente, é como rejeitar a sua família inteira, não somente física, imediata, mas toda a família de judeus. Você me escuta? Assim o apóstolo Paulo está mostrando para eles a legalidade do que Jesus fez. Eles são presos por Moisés, que na verdade a Bíblia diz em Hebreus que ele era um servo, mas Moisés deu a lei. Você me escuta? Mas a Bíblia diz que graça e verdade, João 1,17, veio por Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é o Filho. E a Bíblia diz em Hebreus que o Filho habita na casa para sempre. O servo não. Nos diz claramente que a lei não mora na casa para sempre, ok? Assim essa mulher agora, se o marido morreu, ela está livre da lei? Existe um problema grande aqui na exigência de Deus. A justiça de Deus requer do homem. Quantos sabem que a lei de Deus não pode morrer? Quantos sabem que o requerimento de Deus e as exigências de Deus santas não podem morrer? Quantos entendem isso? Acenem para mim. Quantos sabem que a lei não pode morrer?
Assim, se a lei não pode morrer, em outras palavras, o marido aqui, esses dois maridos são, na verdade, o senhor lei e o senhor graça. Assim, a lei não pode morrer, essa mulher está presa a esse marido que é perfeito. Não existe nada contra ele, ele é perfeito. E no momento que ela comete um pequeno erro, um equívoco, ela é condenada. Ok? Ela faz uma coisa errada e está condenada. Mas a lei não pode condenar. Você não pode dizer, eu tenho uma nova versão da lei. Não existe isso, ou nova versão da lei. Não existe coisa como uma lei relaxada ou uma lei parcial. Nós vemos aqui que a lei é completa. Você está comigo, igreja? Assim, a situação é essa. Se a lei não pode morrer, o marido não pode morrer, ela pode morrer. Ok? E o próximo versículo diz assim. Assim, meus irmãos, ele está falando para os crentes agora, também vós estáis mortos para a lei. Você morreu, você é mulher. Esse é o dilema. Agora estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Em outras palavras, uma razão por que Jesus foi para a cruz, ok? É para trazer as pessoas fora da lei para a graça. Fora da escravidão e para a filiação. Assim podemos clamar, Abba, Abba. O espírito de um filho. Hoje, nós obedecemos a Deus? Sim. Mas o espírito é diferente. Se você forçar as pessoas a usar a lei, o que você produz é servos obedientes. Não filhos obedientes. Deixe-me ilustrar. Um filho que está dirigindo um restaurante, um negócio como um restaurante, por exemplo, um grande restaurante que tem muitas franquias no mundo inteiro. O seu pai é um homem rico e ele é o único filho. Ele tem 17 anos de idade e o pai, que é um pouco idoso, e pai diz, filho, você pode trabalhar para mim durante seus dias de escola, no restaurante, tudo isso. Agora, vamos entender que quando ele vai para o trabalho lá, ele é um bom garoto, obedece seus pais, ele vai lá e a sua obediência para o seu pai não é a mesma como os empregados obedecendo um patrão. O espírito é diferente. Se você força as pessoas, você diz, pastor Prince, você não crê em obediência? Eu creio. Tudo depende, se você está sob a lei, a obediência vai ser de servo, não de amor. Mesmo que os púlpitos estejam dizendo que você obedece a Deus de amor, as pessoas não obedecem a Deus por amor. Por quê? Porque você está dando a eles a lei. Por que Deus deu os 10 mandamentos para eles? Por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia o homem. O homem nunca vê a necessidade de um salvador. O homem pensa que ele é bom. Você sabe por que eles buscam a lei da santidade? Não é porque eles querem fazer o bem, mas porque não querem aceitar como são maus. Não queriam aceitar o erro deles. Estavam tentando usar a lei para encontrar bem neles mesmos, focalizando neles mesmos, tentando encontrar no outro. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Deus nos deu Cristo para ser nosso Salvador e Senhor, amém? Ok? Vamos continuar, ok? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Me lembra a história de Ruth. Você deveria tomar tempo para ler a história de Ruth, somente 4 capítulos, um dos menores livros da Bíblia, 4 capítulos, uma história linda de Jesus e da igreja. Jesus está retratado pelo homem chamado Boaz. Ele é um homem rico de Belém. Ruth é um tipo de você e eu. A igreja é uma mulher que não é judia, ela é moabita. E sob a lei, em Deuteronômio, diz que nenhum amonita ou moabita podia entrar na congregação, mesmo até a 10ª geração. Uau! Assim o Senhor desqualifica a ela, mas a graça traz para dentro. Hoje, quando você abre o livro de Mateus e você vê, esse gerou aquele, aquele gerou aquele, finalmente Jesus Cristo, a linhagem de Jesus Cristo, você vai encontrar que ela era uma das 4 mulheres mencionadas. Somente 4 mulheres mencionadas e o nome dela está lá. Ela não está lá porque era qualificada. Ela está lá por causa da graça. Vamos lá. Ok, olhe para isso. Você se torna morto para a lei pelo corpo de Cristo para que se case com outro como Ruth, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ok? Olha isso, você está morto para a lei.
Diga, você está morto para a lei. Alguns dizem, nós estamos mortos para a lei. Por quê? Para a justiça, estamos mortos para a justificação. Mas não é isso que a Bíblia diz, não fala de justificação ou condenação. Não é esse o problema. Não está falando, como nos capítulos anteriores de Romanos, sobre justificação versus condenação. Mas o assunto aqui é dar frutos para Deus. Aqui fala de dar fruto. Você pode dar fruto sob a lei? Não, você está morto para a lei. Irmãos, vocês não estão tentando ser mortos, vocês estão mortos. Jesus certamente morreu, e assim como Jesus morreu, vocês estão mortos para a lei. E o que isso significa? Você tem um novo marido, esse marido que você está casado é um que ressuscitou dos mortos. Uau! Você está morto para alguém que ressuscitou dentre os mortos. Para que propósito? O que essa união quer dizer? Que você deve dar frutos para Deus. Não deixe que ninguém torça esse versículo para justificar condenação e justificação. Aqui está falando de dar frutos para Deus. O argumento aqui não é usar a lei. Ninguém pode dizer, você está morto para a lei através da justiça. Não. Você precisa dar frutos. Quando você está morto para a lei, você está casado com Jesus, o resultado é, você dá fruto. E, senhoras, deixe-me dizer isso, e os homens que são casados vão entender. Aqueles que não são casados talvez não entendam, mas deixe-me dizer isso, ok? Quando você está casado, é muito natural dar frutos. O resultado são bebês. Não é muito difícil, ok? Quando você pensa na sabedoria de Deus, tudo é uma parábola. A grande realização que você pode produzir não é Facebook, ou novo Instagram, ou seja o que for, uma nova forma de produzir água, tudo isso. Deus é maravilhoso, ajuda o homem, mas a maior coisa que um ser humano pode produzir, a vida humana. Ninguém pode imitar a vida humana. E como a vida humana vem? No ponto mais alto do prazer. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Da mesma forma, tudo menor do que a vida humana que você quer produzir na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, lembre-se o princípio. Curta seu marido Jesus. Quando você se alegra e tem prazer com o Senhor, adorando, amando, pensando nele todo o tempo, fruto é supernaturalmente natural. Ok? Se você busca o sucesso, você vai ter que usar sua força, ok? Mas se você ama o Senhor, veja, a coisa interessante é essa, e o meu tempo está voando muito rápido. Tenho muito para falar, nem falei da lei cerimonial, mas pode ser uma série, é o poder de crer da forma certa. Se você crê certo, recebe certo. Você se lembra quando Abraão tinha quase 100 anos de idade? Você se lembra da sua esposa que tinha 10 anos menos e ela tinha cerca de 90? E a Bíblia diz que o Senhor veio visitar Abraão com 2 anjos. Assim Abraão viu o Senhor vindo e ele recebeu o Senhor e disse, se sente aqui sob essa árvore, descansa e lava os pés, bonita árvore, a cruz, água da palavra, descanso. E o Senhor disse alguma coisa. Sara estava na tenda, como mulher naqueles dias, era o costume, elas estavam por trás das cenas. Ela está bisbilhotando, como muitas mulheres fazem. Você talvez diga, pastor, você é tão engraçado, eu sei. Assim ele está escutando e a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão, você vai ter um filho, nessa mesma época, no próximo ano. Nesta mesma época, no próximo ano, você vai ter um filho. Você sabe o que Sara diz? Ela sorri. Ela sorri. A Bíblia diz que ela sorria com ela mesma. E ela dizia, eu terei prazer, meu Senhor sendo tão velho assim? Eu terei prazer, meu Senhor sendo velho? E o Senhor estava do lado de fora, e o Senhor diz, eu ouvi Sara sorrir. Sara lá dentro disse, não. Então o Senhor disse, você vê, toda coisa aconteceu quando ela estava sozinha, dentro dela. Ela não falou alto, o Senhor conhece o nosso pensamento, e o Senhor diz, não, você sorriu. E é interessante ver que dentro dela ela disse,
Eu terei prazer, meu Senhor. Ela o chamou meu Senhor, não somente palavras para mostrar para os outros, mas ela disse no coração. Ela chamou Abraão meu Senhor. 1 Pedro 3 diz que mulheres cuja juventude é renovada, aqui tem uma revelação para você, mulheres que honram seus maridos. E honrar não é somente dizer, ok? Uma vez eu disse para minha esposa, diga meu senhor, ela disse, Senhor, está satisfeito agora? Ok? E não é assim, eu queria escutar uma vez, ok? Assim, ela estava na tenda e ela disse, posso ter o prazer? Note o que ela disse, o Senhor diz que você vai ter um bebê, você vai ter um filho. Ela disse, eu terei prazer? Meu Senhor é velho. Eu terei prazer? Ela não falou, eu vou conceber? Eu vou passar por um parto? Ela não disse, eu vou dar à luz, eu vou ficar grávida. Ela disse, eu vou ter prazer. O que eu estou tentando dizer é isso, a verdade é essa. Quem é o seu Senhor hoje? Jesus Cristo. Tenha prazer, tenha um tempo maravilhoso com o Senhor. Aproveite o seu amor. Não se preocupe sobre fruto, sobre crianças. Curta o Senhor, tenha prazer em conhecê-lo melhor. Tenha prazer em conhecer seus títulos. Tenha prazer nos sermões que falam a respeito dele, por você. Tenha prazer em conhecer Jesus. Quando você tem prazer, sabe o que acontece? O resultado é um bebê. Será sem esforço. Você não vai fazer esforço. Amém, igreja? Agora, nós vamos concluir por causa do tempo. Próximo versículo, versículo 5 diz, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando nós estávamos o quê? Na carne. Paixões carnais são despertadas pela lei. Quando a lei vem, se você está vivo para a lei, está dizendo que na carne ou no espírito. Aqueles que foram ressuscitados estão no espírito, aqueles que estão vivendo ainda estão na carne. Ok? Esses são aqueles que a lei tem jurisdição sobre eles. Está dizendo para você o que a lei produz, paixões pecaminosas que são despertadas pela lei. O que elas produzem? Produzem fruto de morte. Note o contraste. Produzem frutos para Deus, produzem frutos de morte. Somente quando estamos mortos para a lei, casados com Jesus que ressuscitou, damos frutos. Mas quando estamos sob a lei nos desperta paixões pecaminosas para dar frutos para a morte. Muito claro. Não um tópico de justificação versus condenação. Está falando de dar frutos. Está falando do governo da vida. O próximo versículo, rapidamente. Estamos terminando. Versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Agora quando? Agora. Tempo presente. Fomos o quê? Libertos da lei. Nós morremos para a lei para sempre e para servir em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mas, pastor Prince, eu penso que essa lei que estamos mortos é a lei cerimonial, matar animais, lavar mãos, batismo. Ah, é? Não esqueça, tudo deve ser, Tudo deve ser interpretado nesse contexto. Olha o contexto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Que lei? Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Que lei é essa? A lei cerimonial? Não. O contexto é muito claro. Fala dos 10 mandamentos. Você vê, não é razoável. Somente quando você está morto para a lei, você pode produzir verdadeira santidade. Vocês me escutam? Ok, Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, o homem não pode mantê-la. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escute-me, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você focaliza nele, caminha no Espírito. E quando você anda em Espírito, a justiça requer, o que a justiça requer de todas as leis? O amor. Amor por Deus, amor por seu próximo. Ok? Quando você anda em Espírito, a essência da justiça de Deus se cumpre em nós.
A razão que destaco em nós é porque, escute-me com cuidado, muita gente usa esse versículo da forma errada e diz que nós temos que manter as exigências da lei, nós temos que ser justos. Não diz que a justiça deve ser cumprida por nós. Diz que será cumprida em nós. Quem realiza isso? Jesus, pelo Espírito. E eu repito, mais uma vez, a palavra em não é por. E para aqueles que são teólogos assistindo, eu desafio você a olhar no seu grego, e o seu grego diz, cumprem aqui está na voz passiva, não na ativa. Igreja, você sabe o que é voz passiva e voz ativa? Passiva é o quê? É sendo feito para mim. Ativa é você faz. Aqui está na voz passiva, em outras palavras, a exigência da justiça é cumprida em mim, não por mim. Eu não sou aquele que faz isso, é cumprida em mim. Não cite errado esse versículo, ok? Vamos de volta a Romanos 7 e vamos concluir. Versículo 8, que diz? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado produz pecado. Não, pecado buscou o mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porque sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei o pecado está morto. Eu já disse antes, se nesse momento, nesse lugar, não houvesse ninguém, eu fosse único aqui, e olhasse para todas as portas, existisse uma porta com uma placa dizendo privado, não olhe atrás disso, confidencial. Todas as portas estão lá, não existe sinal. Qual que me atrairia se ninguém estivesse aqui? Ora, sem a placa, o pecado estaria morto. Mas por causa da placa, ainda está de pé. Você está me escutando? E não é por causa da placa. A falta é comigo, eu tenho essa propensão, assim você. Mas a lei desperta a força do pecado que é a lei. Meu tempo terminou. Vocês estão entendendo até agora? Glória a Deus. Está feliz porque Jesus te ama? Está feliz porque Ele já venceu a morte? Amanhã, quando você levantar, a primeira coisa que você vai dizer, estou morto, estou ressuscitado. Essa é a certeza que temos. Significa que temos que pecar? Não, estamos livres do pecado. Nós que já morremos, não vivemos mais para o pecado. Cremos em Deus e não vivemos mais o pecado. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. O pecado está atrás de nós, não está na frente de nós. Isso significa que não podemos pecar? Sim, podemos pecar, mas mantendo a posição da fé. Se mantivermos a posição da fé, o pecado está atrás de nós. Amém? Amém? A enfermidade está atrás de nós. A maldição está atrás de nós. A condenação está atrás de você. Aleluia! A resposta que os apóstolos sempre tiveram, como nós que estamos mortos, ok? A resposta não é tentar manter a lei, tentar manter a lei. Nunca é a resposta. É sempre. Você não sabe que está morto? Você não sabe que foi batizado em Jesus Cristo quando Ele morreu? Fomos sepultados com Cristo em sua morte e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Vocês não são mais membros ou servos da injustiça, mas vocês se apresentem a Deus como aqueles que estão livres entre os mortos, vivendo para a glória de Deus. Existe alguma coisa maravilhosa, alguma coisa incrível a respeito de pessoas que sabem que são mortos e ressuscitados. Existe uma aura. É como se você entrasse numa boutique, num restaurante, e tudo se tornasse real. Existe alguma coisa maravilhosa a respeito de cristãos que caminham no Espírito. Amém? Eles se tornam reais. Existe um ar real neles. Eles estão acima do normal, eles estão acima do natural. E mesmo quando não tem dinheiro, eles sabem se vestir. Eles se cuidam. Realeza veio para eles quando eles nasceram de novo. Realeza. Eles se tornaram nobres. E as pessoas dizem coisas sobre eles, mas pessoas nobres não revidam. Eles se posicionam acima. Eles não são grosseiros. Eles não buscam meios grosseiros. Eles são generosos. A Bíblia diz que os príncipes de Israel deram carros para o tabernáculo, carros de bens. Mas os carros estavam cobertos. Eles eram generosos, mas não mostravam. Assim, igreja, é isso que acontece quando você descobre que morreu e ressuscitou, ok? Você dá frutos para Deus. Amém? Eu não estou pregando uma mensagem que diz, você pode sair daqui e viver em adultério. Sim, pessoas que são nascidas de novo, mesmo se vivem em adultério, todos os dias elas estão na corte. Todos os dias estão sendo sentenciadas.
Se você é nascido de novo e vive em pecado, a Bíblia diz como nós que morremos para o pecado vamos viver um estilo de vida, viver no pecado. Nós não estamos sob a lei, não estamos sob o pecado. Nós estamos sob os ditames do Espírito Santo. Quando você segue o Espírito, você se torna real. Amém? Anjos vão atender a você, bênçãos vão cair sobre você. E o favor de Deus vai abrir portas. Amém? Dê a Jesus o louvor e a glória e a honra. Aleluia. Amém, amém. Em todo esse auditório, onde quer que você me assista, eu quero dar a você a oportunidade de nascer de novo, de passar da morte para a vida. Meu amigo, você está casado com outro? Você está casado com aquele que ressuscitou dentre os mortos? Você ainda está vivendo como um mortal na terra, com morte à frente de você, condenação à sua frente, juízo te esperando? Meu amigo, você não precisa viver mais assim. Isso não é uma religião, isso é uma realidade que Jesus Cristo veio nos dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados, Ele também morreu para que você possa morrer. Você possa morrer para a lei, você possa morrer para o pecado e tornar-se ressurreto. Hoje, aqueles que creem em Cristo morreram e agora estão vivos. Vocês agora estão no trono, é por isso que vocês são reais. É por isso que vocês são príncipes, é por isso que vocês são princesas. Pessoas sentem isso sobre você, tentam colocar você para baixo, mas não podem. Por quê? Porque a vida de Cristo está em você, que faz você flutuar acima de todo tipo de fofoca. Amigo, você precisa passar da morte para a vida, nascer de novo, colocar confiança em Cristo. Através dele o seu pecado ser perdoado. Se você crê, você é justificado. Se esse é você, faça essa oração comigo agora. Do seu coração, diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Tu enviaste para morrer na cruz por todos os meus pecados. Foram os meus pecados que Ele levou. Eu sou um pecador e eu Te agradeço. Pai, Tu declaraste que Tu és o Salvador dos pecadores. E eu creio que quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Ele foi sepultado e eu fui sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando Ele se assentou no trono, eu me assentei com Ele. Obrigado, Pai, que a minha vida de agora em diante é uma vida real do reino de Deus. Jesus Cristo é meu Salvador e meu Senhor. Eu sou filho de Deus. E Deus Pai, o Senhor é meu Abba. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.